consegue dar uma mordida, o crocodilo leva um susto e solta. Eles sobem e, por coincidência, o crocodilo está virado para o outro lado e o leão está virado na direção da margem, da água mais rasa. Ele dá 2 ou 3 pulos e consegue sair. Ele chega à parte rasa e consegue sair. Não! Ele escapou com vida. Não! Ele conseguiu nadar para longe do crocodilo. E o crocodilo voltou para baixo da água. Mas foi incrível de se ver. Tem tanta coisa aí fora que é emocionante. Não! Não! Estávamos na Tanzânia, na cratera Ngorongoro. Nosso guia recebeu uma mensagem por rádio de que havia um elefante do lado de uma lagoa. O elefante estava na beira da lagoa, comendo tranquilamente. Em geral, os elefantes dominam os olhos d'água. É comum ver jovens machos afirmando sua dominância, espantando outras espécies, se exibindo só porque eles podem. Mas esse indivíduo específico não está fazendo isso. Era um elefante bem grande, de presas compridas. Devia ser bem velho. O peso e o tamanho das presas é sinônimo de idade nos elefantes. Infelizmente, a maioria deles é morta, saqueada ou caçada quando chega à maturidade. Por isso, não vemos mais elefantes com grandes presas na natureza, porque esses genes foram perdidos. Primeiro, ele estava na beira da lagoa, tomando água e jogando por cima do corpo. Depois ele pensou: vou entrar na água. E aí todos os hipopótamos saíram da frente. Os hipopótamos estavam tranquilos. De fato, nenhum deles naquele lago demonstrou ser qualquer ameaça para o elefante. O que é interessante, porque eles estão bem espremidos ali e ele é um pouco ameaçador. Eu, sinceramente, não temi pelo elefante, porque ele era muito grande. Mas temi que eles brigassem. Na verdade, eu fiquei bem surpresa que os hipopótamos foram tão tolerantes que não quiseram brigar. Geralmente, hipopótamos abrem as bocas e mostram os dentes para os adversários. E isso é ameaça o bastante. E eles começam a grunhir e roncar. Mas aqui não vemos nada disso. Quando o elefante estava do nosso lado, eu falei: quando ele sair, vamos estar na frente dele? E o que ele vai fazer? Mas nosso guia disse: não, a margem é muito alta, ele não sobe. Foi emocionante ver aquele elefante andar entre os hipopótamos. De manhã estávamos seguindo um bando de leões. É um bando residente chamado Nkurumas. Sabíamos que havia uma leoa prenha. Ao entrar no local, vimos uma das leoas mais jovens brincando com alguma coisa. Não sabíamos bem o que era. E ao chegarmos mais perto, percebemos que era um filhote. Os olhos tinham acabado de abrir e ela o jogava como se fosse um brinquedo. Isso é muito incomum. E, pessoalmente, eu nunca ouvi falar de nada parecido. Claro, sabemos que os leões praticam infanticídio. Quando novos machos entram num bando, eles matam os filhotes. Mas isso é o que chamamos de fratricídio, quando irmãos matam outros filhotes. E ocorre com alguns animais, mas nunca havia sido registrado em leões. E não era de se esperar entre eles. Ela o agarrava, corria com ele e os outros filhotes corriam atrás dela, tentando agarrar o filhote. Mas não de um jeito agressivo. Estavam brincando com ele, experimentando, vendo o que acontecia. Quando uma leoa tem filhotes,
ela normalmente se afasta do grupo inicialmente, e ela os cria sozinha enquanto são muito pequenos, e só os leva para o bando quando são maiores e mais fortes. Parece que nessa situação isso não ocorreu. Parece que esse filhotinho acabou no meio dos outros e os filhotes ficam naturalmente interessados e brincam. E é claro, brincar é aprender a matar, é aprender a caçar. São as estratégias que os animais exercitam uns com os outros. Mas é claro, são todos mais ou menos do mesmo tamanho e força. Não tem agressividade. Então tudo bem. Mas de vez em quando sai errado. Passa dos limites. Alguma coisa muito incomum acontece e os animais não aguentam. A natureza daquela visão foi brutal. Muitos dos visitantes no carro estavam chorando. O filhote lutou pela vida por mais de 1 hora. Estava esperneando, gritando, chorando. Mas a leoa estava deitada bem ali. A mãe dos filhotes quase não tinha instinto maternal nenhum. Talvez quisesse os filhotes e cometeu um erro. Mas, baseado no que vimos, ela não tinha qualquer ligação com os filhotes. Sinceramente, eu só assisti. Já vi muita coisa no mato para não me envolver emocionalmente com os animais. É um privilégio assistir algo assim, mas ficar chateado e emocionado com isso, você tem que tentar ficar neutro, porque tem que manter os visitantes calmos e deixar que todos apreciem algo que nunca virão outra vez. Eu posso garantir que cada pessoa nunca mais vai ver aquilo. Tínhamos saído uma noite atrás de um leopardo macho. Nós o seguimos por quase 1 hora. Depois de pegar um impala e de matá-lo, o leopardo foi para uma árvore. O leopardo normalmente leva a caça para cima da árvore. Havia hienas na área. Quando ouviram a caçada, vieram para roubar do leopardo. Era um leopardo enorme e não engoliu o desaforo das hienas. Conseguiu filmar, Mark? Você filmou? Aquele leopardo enfrentava o que viesse pela frente dele. Foi incomum. A segunda hiena chegou e começou uma guerra pela carcaça. Essa é uma situação muito típica. Acho que principalmente em certas partes onde há grande densidade de hienas e de leopardos, como Lowveld. E mostra muito bem que, apesar de não ser totalmente unilateral, as hienas certamente têm a vantagem, principalmente se tem mais de uma hiena, como foi nesse caso. Se você olhar, a hiena estava na área e, na pressa de subir na árvore, ele foi para o lado errado. A árvore não era a melhor do mundo, mas ele tinha de ir para a árvore porque era uma emergência e falhou. Esse comportamento é chamado de cleptoparasitismo pelos zoólogos que o estudam. E é basicamente o hábito de roubar a caça de outros animais. Acho que todos os predadores, se pudessem, roubariam a caça de outro animal. Não se leva em conta que um animal como o leopardo, em certos ambientes, também pode perder muitas presas para outros carnívoros, especialmente as hienas. O leopardo recuou, porque nessa hora é meio perigoso. Já tinha visto um leopardo matar, mas isso foi incomum quando as hienas chegaram. Eu nunca tinha visto isso antes. Não fiquei perturbado, porque é a natureza. Estar lá para testemunhar foi especial.
Minha nossa! Vimos que aquele polvo estava nadando em círculos atrás do caranguejo. Estava estendendo os tentáculos e quase pegando o caranguejo. Tem um polvo caçando um caranguejo. O caranguejo escapava, eles faziam outro círculo e o polvo tentava de novo e quase o pegava. Foi emocionante e as crianças ficaram muito animadas. Olha, quase pegou ele, quase pegou. Polvos são extremamente inteligentes, também têm ótima visão e são particularmente famosos por sua capacidade de resolver problemas. O polvo estava determinado a pegar o caranguejo. O caranguejo estava tentando de todo jeito fugir do polvo. E a ação continuava se desenrolando ali, naquela pequena área. Quase pegou ele. Por fim, o polvo finalmente pegou o caranguejo, o enrolou e mergulhou para o fundo do mar. O interessante foi observar o polvo. Ele tentava acompanhar o caranguejo, o que é engraçado porque o polvo nada muito mais rápido que o caranguejo, mas ele também tentava dar a volta nele. Dá para ver o polvo estendendo os tentáculos e tentando laçar o caranguejo, mas perdia terreno quando o caranguejo nadava para longe. E ele tinha que nadar para o outro lado e tentar envolvê-lo. Por fim, ele pega o caranguejo, enrola com os tentáculos e consegue ingeri-lo. Ficamos maravilhados com o que estávamos vendo. O polvo correndo atrás do caranguejo e quase o pegando. E aí as crianças ficaram cada vez mais animadas sobre quem ia ganhar essa briga. Essa luta entre vida e morte. Sabemos que caranguejos são uma das presas favoritas do polvo. Ver um polvo ir atrás de um deles não é uma coisa muito incomum de se ver. Mas assistir toda essa interação acontecer na superfície da água e enquanto nadavam, foi mesmo um jeito muito diferente de ver essa ocorrência comum. Acabou bem rápido. Na verdade, eu nem estava assistindo na câmera, porque foi bem na minha frente. Foi pura sorte eu ter filmado. Vai lá, polvo. Ele pegou. É, pegou. Pessoalmente, eu não gosto de fazer vídeos e fotos de animais, porque dá para encontrá-los na internet. Mas, a certa altura, houve uma situação bem interessante onde os leões partiram para o ataque e atacaram um búfalo. E aconteceu bem na nossa frente, e o ataque durou por um bom tempo. Nossa, olha só. Ao acompanhar o ataque, pude ver centenas de búfalos correndo até o búfalo que estava sendo atacado pelo leão. Ao prosseguirmos, a filmagem ficou impressionante, a ponto de ficarmos com medo, porque os búfalos estavam prontos para atacar. Nosso carro estava logo atrás daquela cena. O que é interessante é que, para começar, os leões e os búfalos parecem bem à vontade com os veículos. Como os leões conseguiram pegar esse búfalo para começar, já que tantos outros búfalos acabaram voltando? Há duas possibilidades. Uma é que os leões ficaram esperando o búfalo atravessar a estrada e podem ter usado duas fontes de disfarce. Um é um pedaço de grama mais densa do lado esquerdo. Eles podem ter conseguido deitar ali sem que os búfalos os notassem. Ou usaram os veículos como disfarce. Eu acho que isso é o mais provável. Os leões chegaram e se posicionaram para separar os búfalos. E nós assistimos isso. E então o ataque aconteceu bem diante do nosso carro. Eles ficavam tentando derrubá-lo. E o búfalo seguiu adiante, carregando todos os leões em cima dele. E foi incrível. Eu vi à distância centenas de búfalos chegando para salvar aquele. Apesar de haver vários leões em cima do búfalo, nenhum conseguiu pegá-lo pelo focinho, o que permitiu que ele continuasse mugindo e fazendo barulho.
O barulho que o búfalo fez é bem típico de um animal em sofrimento. A manada havia passado, ouviu isso e deu a volta. Veio salvar esse único búfalo. Minhas emoções durante o evento foram muito intensas. Ver tantos búfalos chegando para resgatá-lo foi impressionante. Nos sentimos bem pelo búfalo. E foi incrível. Por fim, ele conseguiu escapar. Fiquei muito surpreso. Não esperava aquilo de jeito nenhum. Vimos um açor canto pálido em cima da árvore. Ele desceu e começou a andar pelo mato. Do outro lado da estrada tinha um mangusto. E logo em seguida, o mangusto atravessou a estrada na frente do carro, pulou e atacou. Acabou na mesma hora. Foi só quando assistimos o vídeo depois que vimos exatamente o que tinha acontecido. É só um borrão de movimentos e ficamos até sem fôlego depois disso. O açor cantor deve ter pego um camundongo ou algum roedor pequeno. Mangustos costumam comer vários animais pequenos, como insetos, e também roedores pequenos. E parece ter decidido que queria a comida que o milhafre pegou. O açor está tentando defender sua comida. Dá para ver a atitude de proteção claramente, onde ele tenta parecer o maior possível abrindo as asas. Mas o mangusto não cai nesse truque. Então, ele espanta o açor. E para um animal desse tamanho enfrentar uma ave de rapina que é maior do que ele, tem que ser um animal bem corajoso. O mangusto perdeu a briga e sumiu no mato. O açor parecia relativamente calmo e chegou a espantar alguma coisa que, obviamente, era o que ele estava perseguindo no início. Não é sempre que os animais grandes são tão interessantes. É preciso ter paciência e observar os pequenos, porque, na verdade, eles são os mais interessantes. Separado de seu bando, um leão solitário e doente ataca um búfalo e se dá mal. A batalha épica e sangrenta prossegue por 1 hora, enquanto o predador desesperado ataca sua enorme presa. Mas no final, tanto o leão como o búfalo sucumbem aos ferimentos. Vamos ficar aqui esperando, tá ok? Sim, pode ser. Estávamos observando 2 leões havia 10 minutos, quando de repente um elefante saiu do mato. O elefante era bem pequeno. O problema é que estava sozinho. Não estava com o grupo, o que o tornou mais vulnerável. A gente se pergunta, primeiro, por que esse elefante estava sozinho. Não é um bebê, mas parece ser muito jovem. É meio intrigante pensar em onde o resto da manada está. O elefante vinha vindo e de repente parou. Virou para o lado dos leões, então achamos que sentiu o cheiro. Balançou a cabeça e aí ele investiu contra os leões. Ele resolveu mostrar quem era o chefe e foi para cima dos leões. E, inicialmente, tudo bem. Parecia uma reação bem natural. Medroso! Os 2 leões acordaram na mesma hora. Um deles ficou em pé e o outro pulou. Medroso! Aí o elefante resolveu sair e voltar para trás da moita. E foi nesse instante que um dos leões foi pela esquerda e o outro pela direita. E aí o agarraram. Meu Deus! Nossa, meu Deus!
O aspecto cooperativo dessa caçada foi claro. Acho improvável que, se fosse um leão, ele teria conseguido matar esse elefante. Os leões, com certeza, tinham uma estratégia quando foram para cima dele. E isso, para mim, foi a experiência mais incrível. Olha, o leão vai pegar ele. Nossa. Então, nós saímos, demos a volta no arbusto e foi quando vimos os dois em cima do elefante, o segurando para que ele não se mexesse mais. O elefante tentou se levantar algumas vezes e por alguns minutos ele ficou chorando e gritando. Essa foi a pior parte da experiência. Eu filmei tudo. Eu filmei tudo desde que ele ainda estava dando a volta na árvore. Isso não é de mentira, acredite. Não está muito fácil ver isso agora. É intrigante pensar por que o elefante atacou. É de se pensar que teria sido melhor, e obviamente, olhando agora, teria, se ele tivesse ido embora. Mas, na maioria das vezes, quando um elefante faz isso, os leões recuam mesmo. E por alguma razão, ou os leões estavam com fome, ou decidiram que era uma oportunidade. E, mais uma vez, mostra o oportunismo desses animais e o quanto eles estão ligados para aproveitar toda oportunidade que apareça. Quando os leões atacaram o elefante no primeiro segundo, eu pensei em sair dali. Mas nós conversamos no carro e decidimos ficar. É a natureza, ficamos felizes de ter ficado. Nossa, foi incrível! É sempre legal ir para a área de Samburu e tentar encontrar uma gazela-girafa. Vê-las comendo é especial. Gazelas girafas são animais peculiares. Elas ocorrem em uma parte muito pequena do mundo, predominantemente no nordeste da África, Etiópia e Somália. Quando você olha para uma delas, parece um impala, mas com o pescoço esticado. Esse pescoço esticado deu à gazela-girafa a capacidade de comer das árvores. E elas são muito especializadas nisso. Muitas pesquisas indicam que a gazela-girafa na natureza não toca na grama. Elas comem somente folhas, botões de flores e vagens. A gazela-girafa é um animal incrível, vive em lugares secos. Essa espécie evoluiu com um maxilar curto e uma face bem pequena e pontuda para se alimentar do alto das árvores. Para ultrapassar os outros animais que se alimentam de outras espécies que se alimentam nas áreas arborizadas. E ao fazer isso, ela come como uma cabra. Se levanta nas patas traseiras, coloca a carinha na vegetação e tem uns cílios bem longos que ela fecha para se proteger dos espinhos. Quando você vê o habitat em que elas vivem, ele é particularmente árido. Muitas vezes tem pouca grama por perto. Tem muitos arbustos e árvores pequenas. E muitas vezes bem longe da água. E muito de sua água é consumida na forma de umidade da vegetação. Ver a interação entre gazelas girafas é muito raro. E essa é a primeira vez que vi dois machos se encontrando e se exibindo, testando a força um do outro. No comportamento das gazelas girafas, há muita tolerância do macho alfa em relação aos outros machos. Ao contrário de outras espécies de antílopes, onde muitas vezes se formam rebanhos de machos e todas as gazelas girafas são empurradas para fora, os machos toleram a concorrência desde que eles não mostrem interesse excessivo nas fêmeas. Se há interesse demais pelas fêmeas, então a briga começa. Mas não é muito agressiva, não é violenta, é muito breve. Todo dia na África eu vejo algo único e foi uma experiência nova ver essas gazelas girafas brigarem um pouco, porque eu nunca tinha visto isso antes. Ela veio direto, deu uma olhada no grande veículo que usamos para observar os ursos. Bom, antes que a gente se desse conta, essa ursa arrancou alguma coisa da grade de ventilação. Ela roubou uma coisa da gente. Então, ficamos olhando, era uma fêmea jovem, perfeita, tranquila, de ótimo humor e agia praticamente como um cachorrinho.
Estava ventando forte e o gelo estava muito escorregadio no lago congelado. Assim que o vento bateu e carregou aquilo pela superfície, ele, virou um brinquedo para ela. Várias vezes ela soltou o corpo no gelo e deixou o impulso carregá-la, escorregando. Dava para ver que ela estava se divertindo bastante. Ela não está caçando, ela não precisa ficar ali deitada descansando, não está reproduzindo, então por que não? Ela se distrai e é bem divertido vê-la escorregar pelo gelo atrás disso. E esse tipo de comportamento em filhotes ensina comportamento de caça e coordenação dos músculos. Mas em um animal um pouco maior, há poucas deduções a fazer, a não ser que ela está mesmo apenas se divertindo. É sempre divertido ver ursos polares no gelo, e o gelo é o substrato favorito deles no mundo, eles adoram. São adaptados para estar no gelo. Ursos polares têm almofadas bem desenvolvidas embaixo dos pés, além de garras muito fortes. Com isso, eles podem andar no gelo quase como montanhistas, que usam grampos para firmar seus passos e protegê-los ao andar numa superfície congelada, como o mar. Ursos polares têm uma camada muito grossa de gordura no corpo, também usada como reservatório para gerar calor através do consumo da gordura. Sua pele é incrivelmente boa para isolá-los e os mantém secos. Eles nadam em água quase congelante, se sacodem e estão quase secos. E o jeito que os ursos polares se limpam é rolando na neve. Os cristais de gelo da neve retiram sujeira, óleo e coisas assim. Dizemos que eles tomam banho de neve. Ver um grande urso polar na natureza deve ser uma das maiores sortes que alguém pode ter na vida. Eles são muito raros. Sua densidade populacional é muito baixa e está despencando. Então, ver um animal como esse é um privilégio. Acho que uma coisa que surpreende as pessoas quando saímos para observar ursos é quanta personalidade eles têm. Ursos polares são conhecidos por serem as máquinas mortíferas do Ártico, os predadores alfa. Então é muito legal vê-los com esse lado brincalhão. Pelo rádio, ouvi que meus colegas haviam encontrado 3 leões do Selate. Os leões do Selate eram irmãos que operavam no lado oeste de Sabi Sands. Eles tinham domínio sobre todos os bandos de fêmeas que viviam na área. Ao chegar, pegamos a traseira de uma manada de búfalos. Nessa hora, tudo estava super tranquilo. Era uma cena agradável, com búfalos à nossa volta. De repente, ouvimos o alarme de um grupo de búfalos a uns 200 metros. E, ao mesmo tempo, outro colega disse que tinha achado os leões de novo e que eles estavam prestes a atacar uma fêmea. Assim que chegamos lá, vimos uma fêmea de búfalo na água e 2 leões machos. Um dos leões estava com a boca no focinho dela, com as 2 pernas dianteiras ao redor do pescoço e as pernas traseiras prendendo as pernas dianteiras. Uma falácia sobre o leão é que só a fêmea é quem caça. Com certeza, os leões machos do Kruger caçam muito, principalmente quando caçam búfalos. Em circunstâncias mais normais, em terra firme, o segundo leão teria agarrado as costas e tentado derrubar o búfalo. O leão que estava segurando o búfalo estava, na verdade, muito doente. Ele não comia direito fazia várias semanas. Estava bem magro, mas vê-lo se agarrar com toda a força, mesmo quando ficou submerso, mesmo quando o búfalo tentou sacudi-lo. Mesmo levando 1 ou 2 chifradas, aquele leão não soltou. Olha essa força, gente. Isso é incrível. Não é sempre que eles têm de se defender na água. Normalmente estão em terra. Então, tanto o leão como o búfalo estão em condições muito incomuns. O búfalo não tem muita alternativa depois que um leão o agarra, a não ser lutar e se libertar. Quando você vê a determinação dele em segurar e derrubar o búfalo, que é um animal super forte,
Eu fiquei surpreso por ele aguentar tanto tempo, praticamente se agarrando à vida, por uma refeição que ele sabia que lhe daria uma nova chance de vida. Foi impressionante. Agora o terceiro leão, ele ficou meio de longe, mas tentou várias vezes entrar na água. E eu acho que ele pensou, bom, os caras resolvem, eu vou ficar por aqui. E aí os búfalos viram esse leão e pensaram, bom, podemos descontar a raiva e nos vingar nesse macho. E aí ele saiu correndo e ficou só rondando do lado de fora do lago até que os irmãos conseguiram abater o búfalo. Isso não é incomum com felinos. Certamente, em algumas caçadas, alguns indivíduos parecem não participar, seja lá por que razão, mas não é penalizado de nenhuma forma ao se alimentar da carcaça. A crueza nisso, saber que algo vai morrer, acho que essa é a parte mais perturbadora. Ela lutou com todas as forças. Quando ela finalmente sucumbiu, quase deu para ouvir o último suspiro e você percebe, pronto, agora morreu. Posicionamos o veículo de novo para onde a carcaça estava mais perto da margem. E quando você vê mesmo um leão magro pegar e arrastar um animal de 600, 700 quilos pela água, com todo o seu peso até a margem, você realmente percebe a força e o poder de um leão macho. Isso é incrível. Número 1, em plena luz do dia, em terreno aberto. Número 2, poder ver do começo até o produto final de uma cena assim. Você tem que perceber que é o lugar certo, a hora certa, o habitat certo.